Oi, pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai continuar falando sobre a parte de isomeria, só que eu vou falar sobre a parte de isomeria espacial, certo? Então, só lembrando, quando a gente fala de compostos isômeros, a primeira coisa que eles têm que ter em comum é a fórmula molecular. Lembra que tem que ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e qualquer outro elemento aí que apareça na estrutura. Mas, para eles serem isômeros, a gente vai ter que olhar se eles possuem estruturas aí diferentes. No vídeo anterior, a gente falou sobre a parte de isomeria plana, que são aqueles compostos que eles vão ter a mesma fórmula molecular, só que estruturas planas diferentes. Eu posso ter funções diferentes, cadeias diferentes, posso ter lá compostos com posições de ramificação, insaturação aí diferentes. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre isômeros, onde o que eu vou usar para diferenciar um do outro é a sua estrutura tridimensional, certo? Então, para a gente olhar para esses compostos, não basta eu pegar só a estrutura plana deles. A gente vai ter que olhar eles de forma tridimensional. A gente tem dois tipos aí de isomeria espacial. Isomeria geométrica, que a gente também pode chamar aí por isomeria cis-trans, e isomeria óptica, certo? Quando a gente fala de isomeria geométrica, para a gente conseguir ter esse tipo de composto, a gente precisa olhar duas coisas aí na nossa cadeia carbônica. Primeiro, se eu estiver falando de um composto de cadeia aberta, só vai ser possível ele ter isômeros geométricos se esse composto tiver uma insaturação, uma ligação dupla entre carbonos, certo? Segunda condição que eu vou ter que olhar na cadeia é que os ligantes desses carbonos da dupla, eles têm que ser diferentes ali entre si. Então, por exemplo, se eu pegar esse composto aqui, eu tenho a dupla ligação e eu vou olhar nesse carbono. Os dois ligantes aqui desse carbono, eles não podem ser iguais entre eles, assim como esses dois. Ah, Mari, mas por exemplo, o X, ele pode ser igual ao B? Pode. O X pode ser igual ao A? Pode. Eu só não posso que no mesmo carbono eu tenha esses ligantes iguais. Por que a gente tem que observar isso? Quando a gente pega um composto que só está fazendo ligação simples entre os carbonos, um composto saturado, a gente fala que nesse tipo de composto, o carbono ele fica livre para rotacionar. Então, quando a gente tem só ligação simples, o carbono ele pode se apresentar lá de diferentes maneiras, só que eu não consigo isolar cada uma delas. Lembra que um dos primeiros postulados que a gente viu lá atrás em química orgânica falava que o carbono tem as 4 ligações equivalentes. Agora, a partir do momento que o nosso carbono ele está fazendo aí uma ligação dupla, a gente tem que pensar que quando eu tenho a dupla entre carbonos, eu não consigo rotacionar esses carbonos. Então, esse carbono aqui, ele é como se fosse fixo. Se ele é fixo, é possível eu ter um composto diferente do outro com a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, se eu pegar essa estrutura plana, aqui a gente tem o 2-buteno, certo? Para a gente poder ver quem é o meu isômero cis e quem é o meu isômero trans, eu tenho que pegar e escrever ele na sua estrutura tridimensional. Como que a gente vai fazer isso? Sempre vocês vão partir dos carbonos que estão fazendo dupla ligação. Então eu peguei, coloquei aqui e coloquei aqui, esses dois carbonos. Agora, nesse carbono aqui, o que a gente tem ligado nele? Eu tenho ligado esse hidrogênio e tenho ligado aqui um radical metil. Foi o que eu fiz aqui. Coloquei um para um lado e outro para o outro. Quando a gente representa dessa maneira, é como se eu estivesse representando a sua estrutura espacial, a sua estrutura
tridimensional, certo? Quando a gente faz isso, dá pra gente observar que eu posso ter dois compostos diferentes. Como que a gente pode fazer para diferenciar um do outro? Sempre a gente vai pegar e partir dos carbonos que estão fazendo dupla ligação. Vou passar uma linha reta entre esses carbonos, como se eu fosse dividir eles em dois planos diferentes. Se eu pegar os ligantes iguais e eles estiverem do mesmo lado do plano, a gente fala que nesse caso é o meu isômero cis. Agora, se eu pegar os ligantes iguais em lados opostos aqui do plano, um está aqui em cima e o outro está aqui embaixo, a gente fala que é o isômero trans, certo? Como que a gente faz para dar nome? Simplesmente eu vou falar cis 2-buteno ou trans 2-buteno. O que os dois têm de diferente além da estrutura? Eles vão ter propriedades físicas diferentes. Por exemplo, ponto de ebulição e solubilidade em água. Se a gente for analisar as estruturas aqui, o composto cis ele é mais polar do que o composto trans. Porque aqui, como os meus ligantes iguais, eles estão em lados opostos, a gente vai anular, cancelar aqui os vetores de polaridade. Então, esse é menos polar do que esse daqui. Se eu mudo a polaridade, eu mudo tanto a solubilidade em água, porque quanto mais polar, mais solúvel em água, e também mudo a temperatura de ebulição. Quanto mais polar, maior a temperatura de ebulição. Então, a gente analisando essas duas estruturas, apesar deles possuírem a mesma fórmula molecular, o isômero cis ele vai ter maior temperatura de ebulição do que o isômero trans. Em alguns casos, até propriedades químicas elas vão ser diferentes. Tem algumas reações que só acontecem com o isômero cis e tem outras reações que só acontecem com o isômero trans. Mas sempre para vocês analisarem se um composto pode ou não possuir esse tipo de isomeria. Se ele tiver cadeia aberta, você vai ter que ver que ele vai ter que ter dupla ligação entre dois carbonos e no mesmo carbono eu não posso ter ligantes iguais. Esses dois não podem ser iguais e esses dois não podem ser iguais. Ah, Mari, se por acaso eu tiver uma cadeia fechada? Se a gente tiver uma cadeia fechada, aí a gente não vai poder ter insaturação. Então vai ter que ser uma cadeia onde a gente vai analisar compostos ali saturados. O que a gente vai ter que olhar? Eu vou usar um dos lados aí da minha cadeia da mesma maneira que eu estou analisando aqui os dois carbonos da dupla. Eu divido e olho como se fosse um plano em cima e um plano aqui embaixo. O que a gente tem que ver? Esse ciclo, ele precisa ter ou ramificações ou grupos funcionais, porque se fosse só hidrocarboneto, por exemplo, aqui seria hidrogênio, aqui hidrogênio, dois ligantes iguais, não seria possível ter isomeria geométrica. Mas vamos supor que aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro metil e aqui outro hidrogênio. Aí a gente olha do mesmo jeito, ligantes iguais do mesmo lado do plano, cis, ligantes iguais em lados opostos do plano, trans. Para ficar fácil de vocês lembrarem, pensa assim, aqui onde estão os dedões, nessa e nessa ponta, é como se eu tivesse dois carbonos, estão fazendo aqui a ligação dupla. Ligantes iguais do mesmo lado, cis. Ligantes iguais em lados opostos, trans, certo? Sempre assim. Agora, um outro tipo de isomeria que a gente pode ter, que também é espacial, é o que a gente chama de isomeria óptica. Os isômeros ópticos, eles vão ter mesma fórmula molecular e mesma estrutura. Mas no que eles vão ser diferentes? Da maneira que eles vão desviar a luz polarizada.
Então, antes da gente ver o que são esses isômeros ópticos, é importante vocês saberem o que é a luz polarizada, certo? A gente tem que pensar o seguinte, a luz, ela é uma onda eletromagnética e ela vai vibrar em várias direções. Então, vamos pensar aqui, eu desenhei as setinhas como se fosse aí em relação à luz, ela está vibrando em várias direções. A partir do momento que a gente passa por um polarizador, esse polarizador ele vai direcionar a vibração da luz, então ela vai começar a vibrar em uma única direção. Poderia, dependendo do polarizador, escolher qual é a posição que eu quero que ela vibre. Então, essa é a luz não polarizada, a luz natural. Passei pelo polarizador, ela está vibrando em uma única direção. O que acontece? Quando eu tenho uma amostra de material orgânico e eu quero ver se ele é opticamente ativo, a gente vai pegar essa amostra do material e vai passar a luz polarizada por ele. O que a gente tem que observar? Se por acaso ele desviar essa luz polarizada, seja para a direita ou seja para a esquerda, quer dizer que aquele composto ele é opticamente ativo. Se eu passar a luz polarizada por ele e não acontecer nada, quer dizer que ele não é opticamente ativo. Aí você fala assim, mas Mari, como que eu vou saber, olhando para o composto, se ele vai ou não desviar a luz? Foi observado que todas as vezes que a gente tem um composto que é opticamente ativo, esse composto ele sempre ia ter uma mesma característica, que é a presença de um carbono quiral, ou a gente também chama de carbono assimétrico. O que seria esse carbono? Seria aquele carbono que ele vai possuir os 4 ligantes diferentes. Precisa ser diferente de carbono? Não, eles têm que ser diferentes entre si. Então, por exemplo, aqui eu tenho a estrutura do ácido lático. Esse carbono aqui, quem que a gente tem ligado nele? Eu tenho uma carboxila, tenho uma hidroxila, tenho um hidrogênio e tenho um radical metil. Eu não tenho os 4 ligantes diferentes? Então, esse carbono aqui, a gente fala que ele é quiral ou assimétrico. Se por acaso um desses ligantes aqui fosse outro hidrogênio, aí esse meu carbono ele já não seria mais quiral. Então a gente vai ter que olhar, para ter carbono quiral, eu preciso que os 4 ligantes nele sejam diferentes. Ele vai poder estar fazendo ligação dupla ou ligação tripla? Não, porque daí ele não vai conseguir fazer 4 ligações diferentes, certo? Por que essa característica ela é importante? Porque se a gente pegar qualquer composto que possui esse carbono quiral, a gente fala que ele não consegue se sobrepor no seu isômero. É como se a gente pegasse esse composto e colocasse ele na frente do espelho. O objeto e a imagem, eles não são sobreponíveis. É igual a gente pegar as nossas duas mãos. Elas são aqui iguais, só que elas estão em direções opostas. Eu não consigo sobrepor uma na outra. Então, eu posso falar aqui que elas são isômeras ópticas. Uma a gente chamaria de destrógera, que vai desviar a luz polarizada para a direita, e outra eu chamaria de levógera, que vai desviar a luz polarizada para a esquerda. Quanto mais carbonos quirais a gente tem na estrutura, mais isômeros opticamente ativos ele pode ter. E como que a gente vai determinar esse número de isômeros? Através dessa fórmula aqui. Então vamos pensar assim, ó. Se eu pegar essa estrutura aqui que eu coloquei, analisando todos os carbonos que eu tenho nessa estrutura, a gente vai ver que esse carbono e esse são quirais. Todas as vezes que eu quero indicar um carbono quiral, eu posso fazer um asterisco nele para indicar que ele é quiral. Esse carbono aqui,
quem que eu tenho ligado nele? Eu tenho um radical etil, tenho um radical metil, tenho toda essa parte da cadeia com a hidroxila e tenho mais um hidrogênio, 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui, quem que a gente tem? Tem a hidroxila, tem toda essa parte aqui da cadeia e tem esse radical etil, mais um hidrogênio, 4 ligantes diferentes também. Então quer dizer que ele é quiral. Se eu tenho 2 carbonos quirais, o que a gente vai fazer para achar o número de isômeros? Vai fazer 2 elevado à quantidade de carbonos quirais que eu tenho. Então 2 elevado ao quadrado, eu vou ter 4 isômeros no total, sendo que eu tenho isômeros que desviam a luz para a direita e isômeros que desviam a luz para a esquerda. E se eu pegar e misturar a mesma quantidade dos dois? Nesse caso, a gente forma o que é chamado de mistura racêmica, que não vai desviar a luz. A gente sempre fala que o número de misturas é a metade do número total de isômeros. Se por acaso o seu composto tivesse 3 carbonos quirais, o número de isômeros a gente faria 2 elevado aí ao cubo, aí a gente teria 8 isômeros no total, certo? Bom, para a gente poder encerrar então a parte de isomeria, é importante vocês identificarem se ele está falando de isomeria plana, que a gente viu lá 5 tipos, ou de isomeria espacial, que são esses 2 tipos. Plana, a gente pode ter de função, de cadeia, de posição, metameria ou tautomeria. De espacial, a gente pode ter ou geométrica ou óptica. Certo, gente? Vou encerrando essa aula e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!